Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é um prazer estar aqui sempre com vocês, né, para mais uma aula de língua portuguesa. Então, antes de iniciarmos, né, a gente vai apresentar o objeto de conhecimento. Então, nós temos como objeto de conhecimento da aula 11, derivação e composição das palavras, o detalhamento, estudo dos processos clássicos de formação de palavras da língua portuguesa, derivação parassintética, composição por justaposição e composição por aglutinação. Então é isso aí, vamos iniciar nossa aula. Então, como foi falado, a gente vai estudar hoje a formação de palavras, como essas palavras se formam. A gente tem aqui como exemplo a palavra flor, né? A partir da palavra flor, nós vamos acrescentar outros elementos que formarão outras palavras. Então, veja o exemplo. Nós temos flor como radical. O que é o radical? É aquela palavra base, né? Aquela que tem seu sentido, né? Então, é a raiz, quando nós falamos, né? Radical, estou falando de raiz. A raiz de uma árvore, por exemplo, né? Ela que sustenta toda a árvore. Então, a raiz, por isso que é chamado também o radical de raiz, porque ela vai sustentar todas as outras palavras, né? Quando eu ligo o prefixo ou um sufixo a esse radical, vai se formar uma nova palavra. Aí veja que flor, aí é o radical, né? E ao acrescentar um afixo aí, junto com esse radical, vai formar outras palavras. Então, essa palavra vai se formar, né? Ela é formada por, no caso aqui de floral, por sufixação. Olha, nós pegamos o sufixo, que é o pedacinho que vem antes, depois do radical, perdão, é chamado de sufixo, tá? Então, vamos lá. Floral, veja que o radical não vai se transformar, por isso o destaque aí, ó. Flor, 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 em todas as palavras, né? O radical flor não vai se modificar. Eu tenho floral, com sufixo ao, ido, acrescido a flor, eu crio florido, né? Eu formo a palavra florido, florida, flor bela, floreado, florescer e florir. Então, o que é que eu quero que vocês compreendam? Que o radical, ele não vai mudar, né? No caso, é flor. Aí uma palavra toda, nem sempre toda palavra é um radical. Aí terminada em R, toda palavra, flor é radical. Daí o restante aí que você acrescentou, nós chamamos de sufixo, porque vem depois do radical. A gente vai ver mais um exemplo. Veja aqui de livro. Livro é até o V, R é o radical. Quando eu acrescento, né, mais umas palavras que nós chamamos de afixo, eles transformam em outras palavras, por isso que se formam, né? Livro, o ozinho aí, né? Aí eu posso até o R, que é o que não vai se modificar, que é a raiz, livraria, a próxima, livreiro, livrinho. Então, você observa que até o R é o que? O radical. O radical, ele não vai se transformar, tá? Qual é o radical da palavra livro? Aí você vai tirar aqui até o R. Porque observe que a partir do R já há modificações. E o radical não, aquele pedacinho que nós chamamos, morfema, que vai
né, que não vai, na verdade, modificar em nenhum momento dentro das palavras que são formadas. Vamos ver outro exemplo na palavra casa. Qual é o radical? Para você, né, entender melhor o radical, quando for para você identificar um radical, aí você coloca todas as palavras que você pode formar, que é da mesma família. Eu não vou, só porque começa uma palavra com C-A-S, e às vezes não tem nada a ver com a família da casa, né? Faz parte da palavra casa. Então, vamos ver a primeira palavra que nós podemos formar, tirando aí o radical da palavra casa. Caseiro, então acrescentei, né, o eiro, que é um sufixo, também formei uma nova palavra. Próxima, casebre, casarão e casinha. Então, para identificarmos, né, aí o radical, aí você forma, depois que formou todas as palavras, você vai ver aquela parte que não vai modificar, que é o radical, né? Você vai identificar, porque não muda. Veja que casa, olha, caseiro, casebre, casarão e casinha, até o S não houve alteração. Então, isto é o radical. Aí nós temos, né, dentro disso aí, não só a derivação sufixal, que é o morfema depois do radical, né, o que a gente acrescenta depois, mas sim prefixo e sufixo. Tá? Então, vamos observar aqui a derivação prefixal e sufixal. Eu vou derivar novas palavras, que é derivar. Tem as palavras primitivas e as palavras derivadas. A primitiva, no caso ali, é a casa, e através dela se derivam outras palavras, né? Livro, primitivo, é aquela palavra base, é aquela que é a primeira palavra que você vai utilizar para transformar, né, em outras palavras. Então, a derivação prefixal e sufixal é o acréscimo de afixos. Os afixos são essas palavrinhas, essas letrinhas que a gente acrescenta, ou antes do radical ou depois do radical. Então, são eles prefixos e sufixo, é a forma principal do processo de derivação. Para eu derivar, né, criar uma nova palavra, eu vou utilizar os afixos, que são chamados de prefixo e sufixo. Então, vamos observar o exemplo. Tem uma derivação prefixal e sufixal, agora a gente vai observar dentro da palavra. Eu tenho a palavra valor, então acompanha aí comigo, tá? Valor é a palavra primitiva, por quê? Porque através dessa palavra valor é que eu vou formar novas palavras. Veja aí, ó, valorizar. Izar é uma palavra formada por derivação sufixal, valorizar. O que foi acrescido em valor? Izar. E é um sufixo, porque veio depois do radical. Então, como se forma a palavra valorizar? E você vai dizer que ela é uma palavra formada por derivação sufixal. É derivação porque derivou da palavra primitiva valor. É sufixal ou sufixo, que é a mesma coisa, porque esse sufixozinho, esse morfema que vem depois, ele vem depois do radical e não antes. Veja o exemplo aí na nova palavra que já foi, não foi mais valorizar, e sim desvalorizar. Aí veja que o radical está aí no meio, né? Valor. Nós acrescentamos um afixo antes e um afixo depois. O antes é chamado de prefixo. O depois de valor é chamado de sufixo. Né? Para você não se perder, coloca sempre em mente que o pré sempre é antes, né? Sempre acontece antes. Então, pré, des e sufixo izar. A palavra desvalorizar é formada por derivação prefixal
e sufixal. Tá? Então, veja aí o exemplo onde utilizamos prefixo e sufixo. Primeiro, valorizar, só utilizamos sufixo, né? Esse que está em azul. Desvalorizar, usamos o prefixo, aí depois o radical valor e depois o sufixo. Certo? Compreenderam? Tá, então aí prefixo, ele vem antes do radical e sufixo depois, em uma palavra, né, que nós já derivamos, formamos. Porque agora a gente vai ver outro tipo de derivação. Vimos a derivação, né, prefixal e sufixal, agora é a derivação parassintética. Veja bem. A parassintética, ela ocorre quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de forma dependente. Por que dependente? Porque eu não posso utilizar, por exemplo, um prefixo e um sufixo em um radical e depois querer retirar. A palavra não vai ter sentido. Diferente da derivação prefixal e sufixal, porque se eu tirar o outro vai continuar existindo, só com um prefixo ou só com o sufixo. Então, a gente vai ver os exemplos, vocês vão entender. Então, a gente vai comparar aqui, olha, bem, atenção, porque muita gente confunde a derivação prefixal e sufixal e a derivação parassintética, porque os dois, né, se utilizam de prefixo e sufixo. Veja bem. Desigualdade é uma derivação prefixal e sufixal. E por que é derivação prefixal e sufixal e não parassintética? Porque se eu tirar o prefixo, vai ficar o quê? Se eu tirar des, vai ficar igualdade. Existe a palavra igualdade? Existe. Então, posso utilizar só o sufixo. A palavra vai existir. Se eu tirar o sufixo dade, tá vendo aí? Dade, nesse azul mais escuro, e colocar desigual. Olha, isso é desigual, né? Então, desigual também vai existir. Só pode existir desigual só com prefixo e pode existir igualdade, utilizando só o sufixo. Tudo bem. Aí é derivação prefixal e sufixal, tá? Porque eu tenho os dois na palavra. Na derivação parassintética, veja bem, se eu tirar o EC, que é o sufixo, vai existir a palavra esclar. Existe esclar? Diferente de desigual, ali existe, né? Por isso que é prefixal e sufixal. Esse não, esclar não vai existir, né? Não vai ter sentido. Já se eu tirar o prefixo, que é o que vem antes, o ex, e utilizar só o sufixo, clarecer, existe essa palavra clarecer? Por isso que é parassintética, e a parassintética ela é dependente do radical. Ela tem que estar ali, porque senão ela não vai existir, diferente da derivação prefixal e sufixal. Se você tiver dúvida, tente tirar ou o prefixo para ver se a palavra continua existindo, ou tire o sufixo e veja se a palavra continua existindo. Um dos dois, né, tem que ter sentido. Já na parassintética, não. Se você tirar prefixo ou o sufixo, ela não vai, né, ter sentido. Ok? Deu para compreender? Então, vamos continuar com outros exemplos aqui. A gente vai verificar, né, aqui num quadro, vou mostrar para vocês, porque num quadro dá para visualizar melhor, né? Nós temos aqui o exemplo de prefixal, uma palavra que tenha um prefixo antes. Ó, legal. A palavra legal, acrescentei um prefixo. Por que é prefixo? Porque vem antes do radical, né? Então, o i é
um prefixo que ligado ao radical forma ilegal, né? Tem uma coisa que é legal e com acréscimo do prefixo fica ilegal, tá? Então, o que está em vermelho, aqui em uma rosa bem escura, é o prefixo. Anfíbio, bio, né? Foi acrescentado aqui o prefixo, tá? Porque é pré, porque vem antes, tá, gente? Entendam isso, pré, antes do radical. Fazer é a palavra primitiva. Quando acrescento um prefixo, eu formo uma nova palavra, desfazer. Aí eu vou, como foi a formação da palavra desfazer? Você vai dizer que foi por prefixação, ou é prefixal, tanto faz. Dizer é a palavra primitiva, e você quis, né, criar uma nova palavra e acrescentou o prefixo, contra. Já forma outra palavra, contradizer. Já o sufixo, veja que eu tenho aqui o radical papel, aí acrescido aqui um sufixo que é que vem depois do radical. Aí vem um pensativo, campestre, gotejar, todos eles, né? Vem, ó, pensativo, tudo do pensar, campestre de campo. Então, assim, nós temos todo o radical, esse que está em preto, e o restante, depois do radical, é chamado de sufixo. Temos palavra também com prefixo e sufixo, né, ao mesmo tempo, que é o caso de feliz, que é o radical, acrescentei um prefixo e um sufixo, que fica infelizmente. Veja que aqui é que está, né? Você tem que identificar a diferença do prefixal e sufixal com a parassintética. Por quê? Se eu tirar o i, vai ficar o quê? Felizmente. Felizmente, existe a palavra felizmente? Sim. Se eu tirar o mente, infeliz também vai existir. Já a parassintética, se eu tirar o a, existe essa palavra botoar sozinha? Ou se tirar o sufixo, fica abote? Não existe. É diferente, tá? Quando isso acontece, que eu posso retirar um desses afixos, que pode ser prefixo ou sufixo, ela vai continuar existindo. Já a parassintética, não, tá? Não vai ter nenhum sentido se eu destacar aí, tirar algum desses afixos, ou seja, prefixo ou sufixo. Leal, que é o radical, desleal, né? Se eu acrescentar só o prefixo. Lealmente, né? Atemporal, temporal, pode ser só temporal, né? Se eu tirar aqui o prefixo, mas vai existir uma palavra somente com o sufixo temporal. Injustiçado, injustiça, justiçado, injustiçado. Abotoar, subterrâneo, aqui já o prefixo e o sufixo não vai ter como, né? Se tirar um, não vai existir sem o outro. Aqui, apedrejar do mesmo jeito e desalmado do mesmo jeito. Não vai ter almado ou desalma, né? Então, é isso aí. O que se tem mais dúvida, na verdade, é o parassintética, né? Quando é formada dessa forma, ou prefixo e sufixo, mas é só fazer nesse jogo aí de colocar, né, de tirar. Dentro de uma palavra você vai tirar e ver se ela vai continuar existindo, só com prefixo ou só com o sufixo, porque a parassintética não tem como, né? Ela é dependente do radical, tem que estar ali, porque senão ela não vai existir. Então, a gente agora vai analisar um texto, né? Tem uma senhora aí fazendo uma reflexão sobre o tempo. Ela diz, como o tempo passa. Aliás, como o tempo passa rápido, né?
Vivi bons tempos. Meu passatempo agora é cuidar das minhas plantas. Né? Muita gente já chegou, ainda vai chegar nessa fase, né? De gostar de cuidar das plantas, né? Que tem mais tempo. Então, vamos verificar aqui a formação dessa palavra. Você vê que como o tempo passa. Eu tenho um substantivo e tenho um verbo, né? Tempo passa. Vivi bons tempos, meu passatempo, né? Aí já junto, você viu que ali eu tenho duas palavras simples. Tempo, porque está separado de passa. Né? Então, tem tempo, é uma palavra simples, passa, né? Também, nesse caso aí, estão separados, mas quando junta, passatempo, eu tenho uma palavra composta, né? Por quê? Juntei passa com tempo. Aí você viu que essa junção aí, não houve nenhuma perda em nenhuma das palavrinhas aí, das letrinhas, na verdade, né? Não houve alteração, nenhuma perda de som, nem de nada. Só juntamos passa, tempo. Então, nós temos essa formação de palavras que é chamada, né, de composição. Você vai ver, tem dois tipos de composição. Então, vamos ver como acontece essa composição. Então, composição, duas ou mais palavras simples se unem para formar uma única composta, adquirindo um novo significado. Foi naquele exemplo, tem um passa, tempo, são separadas, são simples, nós juntamos passatempo para formar outra palavra e um novo sentido para essa palavra. E isso é chamado de composição. Aí nós temos dois tipos de composição, que é a composição por justaposição, então que é uma justaposição, né? Vai só se juntar, né? Já está dizendo justaposição, né? Vem, se encontram e ali acontece uma formação e essa palavra trará um novo sentido. Então, as palavras que são os radicais se juntam sem perda de nenhum dos seus elementos, podendo ou não haver hífen. Pode se juntar através de hífen, que é aquele tracinho, né? Ou sem. Mas o que é importante saber é que a composição por justaposição não vai perder, não vai alterar em nada nos elementos daquela palavra. Vamos ver o exemplo. Nós temos copo, né? Claro que o copo, você já está vendo ali o exemplo, o sentido que tem, né, dessa palavra, copo. Leite, né? Também elas sozinhas aí são simples, né? Copo e leite, duas palavras simples que se juntaram e formaram uma nova palavra e um novo sentido. Nós temos copo, né? Essa vasilha aí que você pega e toma água, e tem o leite, que está aí na caixinha. Mas quando formou copo de leite, aí tem um novo sentido, que já é o nome de uma flor, né? Se juntar uma composição por justaposição, copo de leite. Então, juntou-se a palavra, não houve nenhuma perda de nenhum elemento da palavra. Então, vamos ver por aglutinação, que é diferente. Então, a composição por aglutinação. As palavras, os radicais, se havendo perda ou modificação na formação da nova palavra, são sempre escritas sem hífens. Aí vai juntar, mas vai ter uma alteração. Então, vamos verificar no exemplo. Pernas longas. Pernas longas. Veja que, ao formar pernas longas, pernilongo, houve alteração?
ficou até o N de perna, né? E longo. Então, houve alteração aí, perda de elementos, que foi o A de pernas, né? O S, e o O, que foi para longo, né? Que era A. Então, houve o S. Então, assim, perda de elemento quando é aglutinação. Aglutinação é diferente da composição. A composição se junta e não há essa perda de elementos. Já na aglutinação, eu aglutinei, mas há perdas de elementos. Vamos ver aqui o texto. Deu a louca. O dentista doutor Mário tratou do dente de alho. A cabra cega ganhou um par de óculos. Veja aqui. Vamos voltar só rapidinho aqui na cabra, né? Uma palavra simples, cega também. Só que juntando cabra cega, formou uma palavra composta, né? Por justa posição. Só, né, se encontraram e formaram uma nova palavra. O pé de pato pisou na pata da vaca. Deu a louca na cuca da peruca maluca. Então, o pé de pato, também de pé, mas o pato, né, de pato, foi formada pela composição, justa posição. Veja, pé de pato, né, juntou-se, não houve nenhuma perda de elemento. E para a gente entender melhor, vamos para o nosso quadro, que é sempre bom a gente visualizar as duas formas. Ó, lobo marinho, palavra assim, lobo mais marinho, né? Sem alteração da pronúncia de nada, de letra, de nenhum elemento, lobo, né? Marinho, só juntou, por isso que é justa posição. Plano mais alto, veja aqui, com alteração de pronúncia, plano mais alto, ó. Então, houve uma alteração, plano mais alto. Então, planalto, houve aí uma eliminação de elemento, né? Então, com alteração de pronúncia também, plano mais alto, planalto, né? Porco espinho, só juntou-se o porco para a palavra simples, mais espinho, simples, né? Por justa posição. Vinicultura, essa palavra foi formada por aglutinação. Veja que houve perda de elemento, houve porque foi formada da palavra vinha mais cultura. Olha, totalmente diferente, alteração na pronúncia. Vinicultura, vinha, cultura, né? Então, há uma alteração na pronúncia, há uma alteração de elementos quando você vai escrever e formar. Amor perfeito, veja, só juntou, justa posição, amor mais perfeito. Já na composição por aglutinação, a palavra boquiaberto, que é formada de boca mais aberta. Veja, se você juntar, você já observa que há alteração, ó, boquiaberto. Boca, né, o Q e o U ali, que não está na formação da boca ali, então veja que há alteração, a aglutinação se altera, seja na pronúncia, na escrita. Próximo, lábio dental, lábio mais dental, né, foi, né, justa posição, só juntado, sem o hífen, né. Já pernilongo, perna mais longo. Paraquedas, né? Só para mais quedas. Veja que não há essa perda de elemento. Pernalta, perna mais alta. Olha aí, perna tem um azinho mais alta também e houve esta perda, né, de um elemento. Então, pernalta. Então, é isso. Né? A composição por justa posição, ela só une as palavras, né, simples e forma composta, sem perda de elementos, sem alteração na pronúncia. Já a aglutinação não, ela junta, mas ela vai, né, se modificar, tanto na pronúncia ou na escrita, há uma alteração entre elas. Então é isso aí, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.